Graça e paz a todos que nos acompanham nesse devocional nesta semana, né? Agradecemos a todos que estão compartilhando o nosso conteúdo, que estão assistindo nossos vídeos no nosso canal de YouTube. E o nosso conteúdo também está sendo compartilhado na nossa conta de Facebook. Tá bom, então vamos continuar, pessoal, com o nosso tema sobre a sociedade, né? A semana passada nós começamos falando sobre uma sociedade normal. Falamos sobre coisas que a sociedade pratica, né? A cidade organizada, a população organizada, eles estão praticando um monte de coisas, que todas essas coisas estão vindo para dentro da igreja. No nosso devocional sempre nós vamos falar coisas que tem a ver com a igreja, né? Por exemplo, hoje o nosso tema é o valor da tradição. Por que é importante estudar sobre a tradição? Porque muitas pessoas também não compreendem ainda o que é a tradição e o valor que a tradição tem, né? Geralmente, quando nós referimos a tradição, as pessoas se referem a uma prática religiosa, né? Por exemplo, semana passada, né, foi o mundo, né, celebrava Semana Santa, que é uma tradição religiosa, né, que é praticada por uma parte da sociedade que segue um tipo de doutrina, né, um ensinamento baseado na tradição. Tem outras práticas, carnaval, tem práticas Natal, tem outros tipos de práticas que as pessoas têm, que essas coisas sempre vai relacionado com algum tipo de religiosidade, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos entender o que é a tradição, quantos tipos de tradição existem, né? Por que a tradição? O que tem a ver a tradição com o cristão? Isso é importante. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós vamos ver a definição de tradição para entender. Se nós não conhecemos o que significa tradição, então não conseguimos entender. Eu fiz aqui as minhas anotações, né, para apresentar essa devocional a vocês. Isso aqui, eu tenho duas, né? Mais de duas você faz uma. Primeiramente, tradição vem do latim traditio, o tradere. Diz que é a continuidade ou permanência de uma doutrina. A palavra doutrina, aliás, significa ensinamento. Visão do mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Isso é o que significa a palavra tradição no latim. Mas também temos a palavra em grego, que é a palavra paradoxos. Diz assim, é mais curta, porém vem sendo a mesma coisa. Transmissão de práticas e de valores espirituais. Crença de famílias. Coloca um primeiro, depois a outra, e outra coloca uma primeiro, depois a outra. Então, vai significando a mesma coisa. Então, a tradição, em resumo, é transmissão de práticas de uma geração para outra. Isso é simplesmente a tradição. Agora, que existe a tradição religiosa, pode ser filosófica, pode ser política, pode ser familiar, tradição familiar, pode ser tradição de maldade, feitiçaria, bruxaria, todo tipo de ensinamento, todo tipo de doutrinas também são tradições.
Então, nós não vamos julgar a palavra se nós não conhecemos, porque normalmente a pessoa, quando julga uma tradição, considera que é uma coisa errada, que é uma coisa maldita, de maldição, né? Está amaldiçoada, que não deve ser praticado. Existe a tradição, que nem eu falei, né? Tradição que vai transmitindo coisas erradas, mas também existe a tradição popular e a tradição boa, né? Divina. Né? Então, para isso, para entender um pouco mais, nós vamos ver dois tipos de tradições que existem. Né? A primeira delas é a tradição oral. Quando não existia escrita, né? Nós vemos a cronologia da vida dos seres humanos e nós sabemos que primeiro não tinha escrita e era a era patriarcal, quando os patriarcas eles eram os chefes de família e eles transmitiam as mensagens para os filhos e os filhos aos seus filhos e assim, de geração em geração, e era uma coisa que eles repetiam, né, entre famílias, para eles aprenderem aquelas coisas. Então essa era uma tradição. E eu quero ver com vocês um exemplo da tradição oral, né? Um exemplo bem claro que nós podemos encontrar na Bíblia, que vai nos falar sobre uma tradição que aconteceu na geração sétima de Adão. Para isso eu vou pedir a vocês abrir suas Bíblias, vamos lá no livro na carta de Judas, no versículo 14 diz assim: quanto a estes, foi quem também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas essas obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, pessoal, aqui o Judas ele está, né, citando nas suas anotações nessa carta, né, uma frase que falou Enoque, o sétimo patriarca a partir de Adão. Será que Enoque escreveu um livro? Por aí tem um pessoal que está falando que existe um livro de Enoque, mas ninguém sabe, né? Porque na época em que as pessoas estavam fazendo muitos livros, historiadores e coisas, apareceram um monte de livros, né? Evangelhos estranhos, né? Que, segundo a história do cânon bíblico, muitos deles não foram considerados como inspirados, né? Porque tem coisas estranhas, totalmente erradas. Então, o certo é que Judas, nesse texto, ele está citando uma tradição de quem? Que veio desde a época patriarcal, que falou Enoque, né? Sabemos que Enoque é um homem santo, né? Que ele sumiu porque Deus levou ele. Então, não existia um livro de Enoque. Não tinha, ninguém fala dele, do livro de Enoque. Né? Diz que ele falou. Se nós vamos novamente a essa escritura e analisar, né? Diz que Enoque profetizou, né? Ou seja, ele falou sobre isso, né?
E Judas, ele está trazendo esse dado histórico a esses dias, quando a igreja estava com essa dificuldade de falsos mestres dentro da congregação. Pessoas que estão ensinando coisas erradas. Eram homens que aparentemente eles tinham muito conhecimento, eram homens tementes a Deus, porém eles estão levando o povo por um caminho errado, tá? Então, temos outro exemplo aqui na Bíblia sobre a tradição oral, que aparece aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Gênesis. Eu deixei já aqui os versículos para ler. 18, versículo 19. Diz assim, falando de Abraão, que também foi um patriarca, né? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, Abraão, ele tinha que transmitir aquele ensinamento, aquela palavra do Senhor, aquela ordem que veio do Senhor à sua família, para que eles praticassem a justiça. Então, essa é uma tradição oral, uma coisa que vai se transmitindo de geração em geração. E assim como tem coisas boas para ser transmitidas, também tem coisas erradas, né? Exemplos eu não trouxe exemplo de coisas maldosas, né? Coisa do mal, porque aqui nós vamos nos focar nas coisas boas, espirituais, porque o mundo está cheio de coisas ruins, que pessoas vêm praticando, que pegam de outros lugares, né, para viver a sua vida do jeito que eles acham que é boa. Número 2, tradição escrita. Quando apareceu a escrita não substituiu a tradição oral, né? Mas ela confirmou e fez com que a tradição escrita ela fosse preservada, porque também muitas tradições orais elas foram esquecidas. Então, agora podemos ver quanto importante é a tradição escrita. Por quê? Porque quando Deus levantou Moisés, por exemplo, começou a ser registrada a lei. Tanto que se fala que Moisés escreveu 5 livros, né? 5 livros da lei. Agora, a revelação passa a ser fixada em papel, em material, e isso é preservado. Evita distorções, esquecimentos e manipulação. Por exemplo, hoje em dia, quando uma pessoa quer aprender coisas espirituais, coisas da Bíblia, coisas boas, que nem eu estou falando para vocês, coisas boas, vem e pode perguntar, alguma pessoa pode ensinar. Eu vou colocar um exemplo bíblico, né? Um exemplo bíblico. Quanto aos dízimos do Antigo Testamento, as pessoas, muitas, né? Uma grande população está ensinando a prática do dízimo. Aí quando um cristão verdadeiro que não pratica dízimo conversa com um que pratica dízimo, tanto um quanto o outro, eles vão à Bíblia, né? Porque aquele que pratica vem e busca os textos que ele acha que vão fortalecer o seu argumento. E o cristão, ele vem com a mesma Bíblia, também com um entendimento, e explica para ele por que não pratica o dízimo.
Então, hoje em dia, a tradição da escritura é muito importante. E nós devemos dar valor a essa tradição, né? Porque também tem outras tradições. Existem livros de escritores, historiadores, né, que viveram, são contemporâneos com os apóstolos. Por exemplo, tem Policarpo, tem Orígenes, tem o mesmo Eusébio, né? Eu estava esquecendo isso aí. Eusébio. Tem também outro que é... Agora eu esqueci. Depois eu vou lembrar aí. Então, essas tradições também, quando nós lemos aquela tradição, nós podemos saber a história que eles escreveram, né? Tem tradição filosófica, né? Tales de Mileto, Pitágoras, ou pode ser Platão, Aristóteles, né? Então, toda essa história, toda essa filosofia, essas são tradições. Mas quando nós falamos da tradição boa, divina, falamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o princípio da tradição. A palavra do Senhor veio aos homens para ser transmitida. Só que os homens, muitas vezes, eles se afastam de guardar as coisas boas, a tradição. Tanto que o povo já foi destruído com o dilúvio por causa de que o coração se inclinou mais para o mal do que para o bem. Então era tanta maldade naquele tempo que Deus ele resolveu aniquilar a humanidade. Porém, a Bíblia diz que achou graça em Noé para preservar a humanidade. Número 2 maior. O valor da tradição espiritual. Então, como existem muitas tradições e elas podem levar aos homens tanto ao erro quanto ao certo. Porque tem tradições que os homens mergulham tanto nelas e fica lá e não consegue sair. Igualmente, quando uma pessoa mergulha nas escrituras, fica lá com Deus, porque encontrou o tesouro, encontrou a vida. Ele compreendeu que ficar com Jesus, ficar com Deus, ficar do lado da tradição divina é o melhor. Tá bom? Então, as pessoas são livres de escolha. Eles escolhem se viver no engano ou viver na verdade. Tem umas tradições populares que também não faz mal para ninguém. Por exemplo, tradição familiar. Uma pessoa pode se acostumar a tomar sopa cada segunda-feira. Toma sopa, né? E vai transmitindo aos seus filhos. Os seus filhos também tomam sopa toda segunda-feira. E os filhos dos seus filhos também vão transmitindo. E isso não faz mal para ninguém. Uma pessoa pode ter o costume ou a prática de lavar roupa na sexta-feira. Então toda sexta-feira lava roupa. Não lava roupa em nenhum outro dia da semana, só na sexta-feira. Tem maldade? Para mim não. Porque tanto faz, se faz em qualquer dia da semana. Ela tem a prática de fazer isso na sexta-feira, tudo bem, né? Então são coisas assim, tipo de traições assim, que não são nocivas para as pessoas, né?
não vão danificar ninguém. Tem outro tipo de tradições, né, que dentro de cada país vão copiando de outros países e vão celebrando dentro deles culturalmente, aparece normalmente a cultura. E fazem daquilo uma coisa cultural. Então, a prática daquilo, eles normalizam, como se fosse uma coisa boa. Sendo que o trasfondo disso é comércio, primeiramente, e segundo, religiosidade. Né? Um exemplo disso é a festa de Halloween. Halloween é uma festa pagã, né? Dos Estados Unidos, né? Mas ela foi concebida em vários países e em muitos países também é comemorado aquele dia, né? Só que aquela festa lá tem um trasfondo escuro, né? De maldade. Se vocês vão ver, o trasfondo daquela celebração é maldade. Assim como o Natal, né, que celebra o mundo todo. De onde saiu? Da Roma. A Roma, eles têm aquela data e eles espalharam aquela data, né, para comemorar o nascimento do Deus Sol. Só que eles falaram que era o nascimento de Jesus. Também é uma coisa que em assunto de data, não tem data de nascimento de Jesus. Ninguém sabe. A Bíblia não fala, pelo menos. Não tem uma tradição escrita para nós saber com certeza quando foi. Além disso, o cristão ele não está mandado a celebrar o nascimento de Jesus. Ele está mandado a comemorar morte e ressurreição. Cada primeiro dia da semana, todos nós sabemos. Isso está na tradição bíblica. Outro tipo de tradições, uso de roupa, música e todo tipo de coisas que tem o mundo, que isso contamina os seres humanos, o coração das pessoas. Com isso, o povo de Deus ficou contaminado com práticas que eles tinham. Aliás, um comentário aí pequeno. Um dia desses eu estava lendo em Facebook uma pessoa que colocou um escrito aí sobre o uso de brincos nos homens. Né? Escreveu muito. Eu li tudinho porque eu tenho o costume de ler. Né? Eu gosto de ler, de saber o que aquela pessoa está falando. Mas coitado, ele tem argumentos ali que não vai. Talvez um dia nós vamos falar sobre isso, né? Porque eles estavam falando que no tempo de Moisés, que pediu os brincos dos homens. Olha, eles estavam vindo do Egito. Egito, cheio de deuses, cheio de costumes, cheio de um monte de coisas. Eles estavam saindo de lá. Então eles eram igual eles. Eles nem conheciam a palavra de Deus. Como que eles iam ser pessoas assim? E eu vou pegar um exemplo deles, né? Aquele povo corrupto que se rebelou contra Deus para fazer igual a eles. Não tem como. Bom, vamos ver um exemplo de Jesus. Livro de Marcos, aqui nessas escrituras. Livro de Marcos, capítulo 8. Deixa eu ver aqui, esse aqui não estava.
Agora eu estou achando aqui rapidinho. Capítulo 8, versículo 13. Não, capítulo 7, versículo 8 ao 13. Capítulo 7, versículo 8 ao 13. Diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Só com essa primeira parte nós temos muito para aprender. Jesus diz mandamento. Mas esse mandamento era também a tradição do povo de Israel, para eles guardarem, para eles praticarem e eles transmitirem às outras pessoas, ao mesmo povo. Né? Versículo 9 em diante. E diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Iria morrer, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem dizer a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corvã, isto é, oferta para o Senhor. Então, ou dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Meus irmãos, meus amigos, o assunto da tradição é bem importante nós conhecer. Jesus já está falando que eles tinham o preceito de Deus para eles guardar. Só que eles se afastaram daquilo e pegaram tradições ou se fizeram de práticas avarentas, né? Porque aí, ali nesse texto, o que nós podemos ver é que os religiosos, eles estavam de olho na oferta do povo, né? Que poderia ser dinheiro, poderia ser alguma outra coisa. Eles podiam ofertar em espécie, né? Então, como tudo isso ia para eles tiravam no tempo de Jesus, eles aproveitavam, não era tanto para os levitas que serviam no templo, né? Aí já haviam vários que estavam por trás da adoração, estava tudo corrupto. Então, tanto que Jesus falou que eles eram hipócritas, que João Batista falou que eram raça de cobras, né, de víboras. Então, aqui nós podemos ver que eles falam assim, ó. Então Deus falou que vai honrar teu pai e a tua mãe, mas com aquilo que tu poderia honrar, no caso é ajudar. Faz parte da honra, né? Ajudar os pais faz parte de honrar pai e mãe. Então, como aquilo é oferta, então isso é oferta, tu não pode mexer com isso, porque isso é do templo. Tá vendo? Eles já tinham outra coisa, tinham inventado outra coisa e tinham esquecido do valor da tradição de Deus, do mandamento de Deus, de cumprir retamente o mandamento do Senhor. Então, meus irmãos, vamos ir avançando para encerrar o nosso devocional hoje. Eu só quero falar mais um pouco sobre a tradição espiritual de Deus.
No livro dos Provérbios, capítulo 8, capítulo 30. Livro dos Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Eles tinham acrescentado, os fariseus tinham acrescentado ao mandamento de Deus, né, de honrar pai e mãe. Então eles eram mentirosos. Por isso eles foram repreendidos. Então a palavra de Deus é reta. Está se cumprindo isso com os fariseus, né? Naquele momento, quando Jesus estava com eles aí. Sobre isso, falando sobre isso. Também, nós sabemos que toda a escritura, falando do livro, né, da Bíblia, sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus. E a utilidade que tem é própria para corrigir, para instruir, né? Para ensinamento, para edificação, com o propósito que o homem de Deus seja perfeito. A Bíblia pode não se aperfeiçoar. Quanto mais nós mergulhamos nas Escrituras, nós vamos aprendendo mais. Nós vamos fortalecer a nossa fé. Nós vamos crescer, mas temos que praticar. Temos que praticar o que nós aprendemos. Se nós ficamos aprendendo sem praticar, então somos como uma máquina, né, que está recebendo informação, tem toda a informação ali, um pendrive, né? Não faz nada. A informação está ali, mas não faz nada, né? Nós não. Nós somos cientes. Nós somos pessoas. Nós temos um coração. Nós temos entendimento, razão. E o mandamento está dado para pessoas razoáveis. Para nós entender e praticar aquilo. Levar a palavra para os outros. Compartilhar. Né? Ensinar. E tudo isso. Então, ensinando do jeito certo. Também, mais um texto aqui, tem na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo, deixa eu ver, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala da tradição oral e escrita. Se for por palavra, ninguém escreveu. Era só aquilo que o apóstolo Paulo falou e eles transmitiram para os outros, né? Se for escrito, epístola, ele fala epístola, que são as cartas, né? Se foi por carta, aquilo também permanece firme. Ou seja, eles estão fazendo aquilo que foi mandado, né? Então, pessoal, é isso aí. Uma outra coisa, o apóstolo Paulo falou para Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 1 e 2, para encerrar o nosso devocional. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E é assim. A tradição, ela vai ser transmitida
Nós sabemos disso e nós vamos transmitir para outras pessoas. Porque tem muito povo ali que está ensinando coisa errada. Então, os cristãos devemos nos manifestar para ensinar a verdade. Tá bom, pessoal? Semana que vem, se Deus permitir, nós já temos aqui a lista de temas que vamos se desenvolvendo. É importante saber sobre a tradição, porque vão sair, aí nos estudos, vão sair algumas coisas que têm a ver com a tradição. Por exemplo, nosso próximo tema vai ser a família tradicional. Tem uma família tradicional? Existe? Vamos falar sobre isso no nosso próximo devocional. Pessoal, muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo, que chegaram até esse momento aqui de finalizar o nosso devocional. Que Deus nos continue abençoando. Vamos continuar orando, trabalhando para continuar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Se quiser, compartilhe esse conteúdo. Se quiser, deixe um like. Se quiser, pode se inscrever no nosso canal. Tchau, até a semana que vem, se Deus permitir.